Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, onde você estiver, vai o meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite e a boa madrugada. Que a graça de Deus resplandece todos vocês que são meus irmãos na pessoa de Cristo, que está comigo. Todas as mensagens eu tenho prazer em falar com vocês, porque eu sei que eu tenho uma família que está ligada comigo. Um abraço para todos vocês, meu irmão Antônio do Rio Grande do Sul, outro irmão Antônio que surgiu de outra cidade, o meu irmão Macir, Paulo Roberto, o meu irmão Xará Nilson e muitos outros irmãos que estão espalhados por todo esse Brasil. O meu abraço, receba o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. E eu tenho uma mensagem para nós. Essa mensagem é esta. O título é este: Morrendo o homem, ele vai para onde? Para a sepultura. Morrendo o homem, ele vai para a sepultura. As religiões diz que não. As religiões mudam completamente o que está dentro deste livro. Porque achismo e filosofia é o que tem dentro dos movimentos religiosos. Mas este livro diz que morrendo o homem, ele vai para o Seol, para o Hades. O que é Seol, o Hades? Que é na palavra grega e na palavra hebraica. Eles dizem que é o inferno. Mas você pega o seu celular, traduz do grego, traduz do hebraico para o português, é sepultura. Nada mais do que isso. Então, você vê que a mentira já começa desde aí. Morrendo o homem, para onde ele vai? Se você fazer essa pergunta, alguns que são membros ativos dessas falsas religiões, eles vão dizer, olha, primeira coisa, nós temos que ser fiel. Principalmente no quê? No dízimo. É o que eles mais frisam. É o dízimo. Nós temos que ser fiel no dízimo, nas nossas ofertas, ser fiel nos cultos, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e assim por diante. Você tem que ser fiel ao seu líder, aquele camarada que se coloca de paletó e gravata, que eu nem sei o título dele. Eu não sei o título daquele homem que se coloca de pé lá como fundador e presidente. Eu não sei qual é o título dele. Mas vamos pôr lá, aquele peão que se coloca lá, dizendo que ele é o seu paizão na fé, seu bispão, meu pastorzão. É este. E ele diz que se você for obediente, não faltar nos cultos, participar de todos os cultos, que para mim não é culto, é show, que acontece dentro desses movimentos, são show. Primeiro eles fazem um show de cantarola lá dentro, depois do show, eles começam a fazer o espetáculo. Eles fazem aquele espetáculo e vem aqui na frente, entra nessa corrente, pega o envelope amarelo, o envelope azul, o envelope verde, esse envelope é para tal coisa, tal, essa flor aqui representa não sei o quê, essa rosa, essa pedra é não sei o quê, veio lá de Israel, e babá. É essa baboseira que a gente vê hoje que dá nojo de entrar num lugar desse. Eu estive essa semana num circo. Eu estive num circo na quinta-feira e gostei. Fazia muito tempo que eu não ia no circo. Eu me diverti no circo.
Mas você vai num local desse chamado igreja, você sai lá indignado, revoltado por só ouvir mentira desde o início até o fim. Quando eles dizem Deus está aqui, já começou a mentir. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. A igreja diz amém e bate palma. Deus está aqui. Mentira. Deus não está lá. Porque Deus não habita nesse lugar, como é que Deus está lá? Que Deus é esse que está lá? Bem, indo para a mensagem, morrendo o homem, para onde ele vai? Para a sepultura. Não existe um outro lugar que o homem vai senão a sepultura. Por quê, irmão Nilson? Porque o homem, ele é terrestre. Se ele é terrestre, ele é daqui da terra, é terreno. Então, como ele vai para o céu? Quem é do céu, habita no céu. Mas quem é da terra, habita na terra. Deus fez o homem para morar e habitar na terra. O que Deus prometeu para Israel? Quando Deus tirou o povo do Egito, você vai entender comigo agora. Quando Deus tirou o povo do Egito, o que Deus prometeu para aquele povo? Uma terra. Deus não diz, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Como eu disse, mana leite e mel é uma terra farturenta, que produzia de tudo. Ia produzir muito leite, ia produzir muita fartura, eles iam ter ali muito alimentos, não ia ser mais escravo de Faraó. Levarei vocês para uma terra, e dessa terra vou levar vocês para o céu. Deus não prometeu isso. Deus não disse isso para Israel. E quem era Israel? Era o povo de Deus. Não existia outro povo sem ser Israel, a ser o povo de Deus. Nenhuma outra nação ao redor era a nação. Pelo contrário, Deus ainda dizia assim, não casem, não deixem seus filhos, suas filhas casar com pessoas que não são israelitas. E nem mesmo os estrangeiros que estão junto com vocês. Existia muito estrangeiro no meio deles. Se eles circuncidassem, porque a circuncisão era um pacto que Deus tinha feito com Abraão, tinha que ser circuncidado, tinha que obedecer todas as leis de Moisés, um estrangeiro que estivesse no meio. Se ele fosse obediente, então Deus até que permitia. Mas olhando para a palavra que nós estamos dizendo, Deus prometeu para o homem o quê? A terra. A terra prometida. E para aquele povo que ia morrendo pelo deserto, era feita ali a sua sepultura, ali mesmo, muitos ficavam ali dispostos, nem sepultura não eram feitas. E aquele povo era comido pelas aves, por alguns animais que comiam seus próprios corpos. Bem, o que eu quero dizer com tudo isso é que a falsa religião ensina, se nós for obedientes em tudo, dentro da denominação, nós vamos para o céu. Mas este livro não disse isso. Você não encontra promessa dentro desse livro, céu. Porque o céu não habita este corpo. Este corpo não vai para o céu. Coríntios 15, versículo 50. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. E aí? Você está dizendo que vai para o céu. Não, mas nós vamos num corpo incorruptível, um corpo imortal, num corpo transladado e tal. Só o único que seu corpo foi transformado no sepulcro foi Jesus. Fora dele, existiu a ressurreição? Sim. Olhamos lá para a primeira ressurreição que eu conheço, foi a ressurreição de Elias, quando ressuscitou o filho da viúva. Aquele menino morreu e Elias debruçou sobre aquele menino, orou por aquele menino e ele ressuscitou. Por quê? Porque existia o corpo. Tinha o corpo do menino, lá estava. Então o Espírito veio e voltou naquele corpo,
Porque o espírito saindo do corpo, o corpo fica sem vida. Ele não serve para nada mais, como diz Jesus, João 6,63. A carne para nada serve, ela não tem serventia para nada. O espírito sai e o corpo morre. Depois vemos Eliseu, quando o filho da sunamita morreu. Eliseu foi lá, ela colocou o seu filho na cama de Eliseu. Ele foi e deitou sobre o menino, aqueceu o menino, orou e o menino ressuscitou. Olhamos para agora a passagem do apóstolo, a passagem de Jesus de Nazaré. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Estava seguindo ali aquele cortejo, chorando, a mãe clamando, Jesus para. E Jesus diz, jovem, a ti te digo, levanta. O corpo estava inteiro. A filha de Jairo estava lá na cama, quando chamaram Jesus, Jesus foi lá, o corpo estava perfeito. Quando Jesus orou aliás, nem orou, Jesus só mandou que Lázaro saísse para fora. Lázaro fazia 4 dias que tinha morrido. Seu corpo apenas estava começando a cheirar mal. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Olhamos uma outra passagem que Pedro orou por Doca. Doca tinha morrido. Era a mulher que costurava, fazia muitas túnicas ali. E as viúvas vieram ao encontro de Pedro, lamentando, chorando. Pedro subiu até o terraço, até o 2º andar, onde estava o corpo daquela mulher. Orou e a mulher voltou à vida. O apóstolo Paulo, certa vez pregando numa sala, ele foi até alta hora da madrugada e tinha um jovem, isso está lá no capítulo 20 de Atos, e aquele jovem dormiu na janela e caiu, parece do 3º andar, e morreu. O apóstolo Paulo foi lá, debruçou sobre ele, orou, e aquele jovem ressuscitou. Então vocês podem ver que todos que ressuscitaram tinham um corpo. Agora, como uma pessoa morre, vira terra, e depois vai formar de novo um corpo, e vai subir para o céu? Isso não tem lógica. Porque você olha, Deus disse para Adão, Adão, tu és pó, tu veio da terra, e para a terra tu tornará, mas o seu corpo não vai ser destruído pela terra. A terra não vai destruir, você vai ficar perfeito dentro da sepultura. E um dia eu vou te chamar pelo nome e você vai ressuscitar, você vai levantar. Então aí tinha base no que os homens estavam dizendo. Mas foi o contrário. Deus disse para Adão no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, tu és pó, tu vieste do pó, e para o pó tu tornarás e virará pó. Então, se ele virou pó, como ele vai ressuscitar? Ressuscitar o quê? E aqueles que foi comido por animais ferozes, comido por tubarões, foi queimado, destruído no fogo, aqueles que seu corpo deixou de existir, vai ressuscitar o quê? E qual o sentido de Deus levar? Porque se a palavra diz que no céu não entra, porque nem mesmo Eli entrou no céu, nem mesmo Enoque entrou no céu. Mas, irmão Nilson, eu já ouvi pregadores falar que Elias estava caminhando, está lá no 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12, encontramos essa passagem. Caminhando junto com Eliseu do outro lado do Jordão, veio uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo. Para começar, no céu não tem carruagem de fogo, nem cavalo e nem fogo. Isso daí é apenas uma linguagem de figura. E arrebatou Elias. Isso foi uma visão. E levou Elias, e a capa de Elias caiu. Elias foi para o céu. Foi para o céu? Mas então essa Bíblia entra em contradição. Porque no céu não entra carne e não entra sangue.
Ah, Enoque andou com Deus. Deus amava tanto Enoque, capítulo 5, 24 de Gênesis. Tanto. E Deus arrebatou e levou Enoque. Mas Jesus disse que no céu não subiu ninguém. Ninguém. Ninguém é ninguém. Olhamos para 3:13 de João. Ninguém, disse Jesus. Será que ele estava mentindo? Será que ele estava fora de si quando ele disse que ninguém subiu ao céu? Ou será que ele não viu esses dois que subiram lá? Será que Jesus estava tão despercebido que ele não viu? Porque Jesus é o próprio Deus. Pare com esse negócio. Isso é apenas uma figuração. Quando diz Jesus é filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Não tenha dúvida. O que João diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Então, olhamos outra vez, não tem dúvida, quando se fala Jesus é filho ou se fala Deus, é comum nós ouvimos aí talvez pessoas da Igreja Católica dizer que Deus é filho de Maria. Então os protestantes, os crentes, os evangélicos protestam contra isso, mas está certo. A palavra está correta. Deus é filho de Maria. Mas, irmão Nilson, Deus é filho de Maria? Sim. Esse livro prova. Eu vi um padre provando. O padre diz, como diz que Deus não é filho de Maria? Eu vou provar para vocês. Ele diz assim, lá no capítulo 7:14 de Isaías diz, porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. E no versículo 3 de Mateus 23 diz que ele será Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra Emanuel é Deus conosco. Quem foi esse que gerou no ventre de Maria? Aí outra vez Isaías profetizou, 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e seu nome, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus, veja bem, Deus forte, Pai da eternidade. Que menino foi esse? Jesus. Depois vem lá no início, no capítulo, acho que capítulo 1 de João, acho que versículo 12, 13, por ali, 14, diz assim, no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne, quer dizer que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus era o próprio Deus. Não, era o próprio Deus. Então, se você tinha dúvidas sobre isso, você pode falar e provar dentro desse livro, que Jesus é o próprio Deus, e João confirma lá 5:20 da sua primeira carta, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pronto, acabou. Então, não adianta querer discutir algo que você não saiba, ou não conhece, ou ouve daqueles mentirosos em cima dos púlpitos, que a maior parte deles são todos mentirosos. Quantas mentiras e mentiras eu pregava em cima dos púlpitos, porque aprendi errado. Vamos saquear o inferno, eu falava. E vamos povoar o céu. Que coisa mais absurda. Saquear o inferno? O inferno é a sepultura. Como é que vamos lá tirar aqueles mortos, aqueles ossos, aquelas coisas que estão lá dentro do túmulo e vão levar aquilo para o céu? Coisa mais absurda. Mas eu aprendi assim. Era comum nós ouvir aqueles camaradas vinham e queria ganhar ibope, queria ganhar palma, ser aplaudido, e trazia, e nós pegava aquilo ali e continuava falando sem saber. Mas hoje eu tenho, graças ao bom Deus, que meus olhos foram iluminados e a minha mente foi iluminada. Então eu não tenho mais dúvida daquilo que eu falo. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, morrendo o homem, ele vai para a sepultura. O único lugar dele é a sepultura. Não adianta fazer aquele
culto, lá no velório, cantar bonito, pregar bonito, e pá, recomendando. Não, para com isso. Isso acabou. Quando o espírito sai do homem, o homem deixa de existir. Está bem claro. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Nós olhamos para, eu gosto muito de frisar isso, no capítulo 12, 7 de Eclesiástico, que o espírito volta a Deus. Porque o espírito é de Deus. Ele vai ter que voltar ao seu dono. Mas e a carne? Quem é o dono da carne? É a terra. Então aquela carne tem que voltar para a terra. Por isso que esse negócio de cremar não é uma coisa certa. O corpo tem que ser sepultado. Tem que ir para a terra. Porque ele veio da terra. Com esse negócio de cremar, se você olhar, existe talvez como na Índia, eles costumam fazer isso. Eles põem lá uma fogueira e queimam o corpo. Lá faz essas coisas lá na Índia, muitos países que eles fazem esse tipo de coisa. Mas olhando para esse livro, ele diz que morrendo o homem, ele vai para a sepultura. Então, Eclesiástico ali 12 e 7 fala que o espírito volta, porque Deus, ele é o dono do espírito. O espírito não é meu, não é seu. O espírito não se corrompe. O espírito não se contamina. O espírito é como o peixe de água salgada. Ele nasce na água salgada, vive na água salgada. Mas no dia que você tirar ele da água, você tem que colocar sal nele para você poder se alimentar. Porque ele não tem sal, ele não se contamina. Então, assim, um homem morre, vai para a sepultura, para cumprir o que está aqui neste livro. E ele desfaz o seu corpo. Mas, Nilson, irmão Nilson, é a alma está atrelada ao corpo. A alma é seu raciocínio. Se você não sabia, saiba você que o que se raciocina sem a sua alma, você não é nada. Você não dá um passo, você não fala, você não pensa, porque é ele quem domina, é a sua alma. Essa alma está atrelada ao corpo, essa alma morre junto com o corpo, porque Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar ela morre. Então para com esse negócio de falar, mas o corpo vai, o espírito, mas a alma vai ser julgada. Não existe. E para terminar, 14 e 10 de Jó, morrendo o homem, ele deixa de existir. Está vendo? Deixa de existir. Eclesiástico 9, 5, até o 10 você vai encontrar que esse negócio, vou encontrar com meu pai e com a minha mãe lá no céu, é tudo mentira. Porque a sua memória foi entregue ao esquecimento, você não tem lembrança de mais nada, porque o seu espírito não se lembra de nada. O que se lembra é a sua memória. E a memória foi destruída pela terra. Então pare com essas coisas, meu irmão, minha irmã. Fique com esta palavra. Curte. Se você não é inscrito, que escreva. E nós estamos juntos, todos os dias, trazendo palavra de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todo. Bye, bye.